Também é a primeira vez, Carol? Ou já escutou tua mãe várias vezes? Pois é, então, mas é a primeira vez que talvez tu venha para prestar atenção, né? Porque às vezes está ali no meio de vai e volta e tal. Então, eu vou apresentar para as nossas convidadas, tá bom? E para quem é consultor, vão anotando, vão pegando as falas, as dicas que a gente vai dando aqui durante a apresentação, tá bom? Então, Lucas, Domingas, Mila, sejam bem-vindos. Papel e caneta aí na mão também. Qualquer dúvida pode colocar no chat, tá? Que a gente está aqui, nosso suporte técnico está a postos. Então, gente, aqui é o site oficial da Doterra, tá bom? doterra.com.br. A gente vai nessa aba aqui de recursos. Ninguém precisa estar logado para acessar esse material, qualquer pessoa tem acesso. E a gente vem aqui em Ferramentas Doterra, no Empowered Success, que é o empoderamento do sucesso. No Empowered Success tem todos os guias, materiais que a gente utiliza para o desenvolvimento do nosso negócio. Então, grandes líderes nacionais que não tiveram upline, que não tiveram mentores, que não tiveram esses treinamentos que a gente tem aqui, eles foram treinados por esses guias aqui. É só pegar, ler e colocar em prática. A cada nível que a gente vai alcançar na Doterra, a gente tem um guia específico para ir para aquele nível. E se você seguir exatamente o que esse guia fala, você vai ter resultado. É impressionante, porque esses guias foram feitos com base na experiência de líderes do mundo inteiro. Não foi só daqui da experiência do Brasil de 7 anos, de 17 anos do mercado global. Eles juntaram todos os grandes líderes e eles fizeram esses materiais. Então isso aqui é uma riqueza, gente, porque se a gente fosse montar esses materiais, eu falo assim, meu Deus, acho que até hoje, eu estou com 6 anos de Doterra, acho que até hoje eu estaria só no segundo, talvez. Porque demora tempo para a gente produzir, né, um material desse. Então aqui, ó, a gente tem avaliação do estilo de vida para clientes, ser saudável pode ser simples, que vem com todo, ó, ser saudável pode ser simples, que é para todos os clientes e consultores, o compartilhe, que é para aquele cliente que já é apaixonado pelos óleos, né, pelos produtos, e ele começa a compartilhar com a família, com os amigos mais próximos, mas ele ainda não tem a intenção de empreender, ele ainda não tem a intenção de ganhos financeiros reais. Então esse aqui é para aquele cliente apaixonado que ele pode se tornar um consultor. Né? O Guia Viva é para você implementar um estilo de vida, tanto para os clientes como para os consultores. Então, quando eu vou fazer uma consulta de bem-estar para o meu cliente, quando eu vou entregar um kit, quando eu vou entregar o produto dele, eu sempre gosto de apresentar o Guia Viva para ele. E quando eu vou folheando o Guia Viva com ele, ele vai falar assim, nossa, eu não sabia que dava para usar óleo essencial assim. Dava para usar no esporte, para melhorar o sono, o estresse, dá para melhorar, né? Dá para cozinhar com óleo essencial. Então, aqueles bolos que estão ali fora, o de maçã, foi eu que fiz. E ele tem óleo de cravo, que é o clove, e o óleo de canela, que é o cássia. Então, eu aprendi a fazer bolos usando óleos essenciais. Então, eu posso fazer um bolo simples, né? Que seria tipo aquele bolo de trigo normal, mas eu coloco algumas gotinhas do óleo que eu quiser, de limão, de laranja, de tangerina, e eu dou o sabor e o aroma para aquele bolo diferente. Suco lá em casa, nunca mais foi suco só de um sabor. Sempre é suco de, por exemplo, acerola, boto óleo essencial de laranja, abacaxi, coloco óleo essencial de hortelã, né? O óleo de manga, ou o suco de manga, coloco óleo essencial de gengibre. Fica uma delícia. Então, vocês vão inventando, vão usando a criatividade que dá certo. E aí, tem os guias Construa, que é para entender a oportunidade, que a gente vai apresentar já já. O Decore, que é para ir para o nível de Elite. O Trail, que é para ir para o nível de Premier e Silver.
o Lidere, que é para ir para o nível de Gold, o Multiplique, que é para ir para o nível de Platinum e acima, e aqui tem uma postura completa sobre o desenvolvimento do negócio. E aí a gente vai usar também esses recursos adicionais, né, que é os soluções naturais para o celular, que é para quem nunca ouviu falar de óleo essencial, conhecer o que são os óleos essenciais, para que serve, como é que usa, por que a gente escolheu usar óleo essencial, né? Então, é para a gente apresentar no primeiro momento. Ah, Sabrina, eu sou nova aqui, eu não sei me apresentar. Sabe ler? Se souber ler, sabe apresentar. Porque o Paulo Bemblender, que é o antigo presidente da doTERRA Brasil, uma vez ele reuniu todos os funcionários da doTERRA, logo que ele assumiu a presidência da doTERRA Brasil. E ele disse assim: eu quero apresentar para vocês o que são os óleos essenciais. Eu quero mostrar para vocês o que vocês estão trabalhando, que empresa é essa, que produto é esse. E ele pegou, quando a gente compra o nosso Cleanse na box, que é a classe na caixa, vem um bloco com 50 folhinhas dessa. Então ele pegou, assim como a gente está aqui sentadinho, né? Ele pegou e distribuiu uma folhinha dessa para cada um. E ele literalmente leu. Ele não fez uma apresentação como eu vou fazer aqui, né? Contando história, passando um pouquinho mais rápido sobre os itens e não lendo letra por letra, linha por linha. O Paulo simplesmente leu. E ele foi presidente da doTERRA Brasil durante 5, 6 anos. Então não há nenhum demérito e você que está iniciando, lê a folhinha. Tá? Não há nenhum demérito. Isso é o normal. Só que depois de tantas vezes a gente apresentar esta mesma folhinha, depois de tantas vezes a gente ter a experiência com esse material, a gente acaba decorando. Não é verdade? É que nem passar marcha no carro. Nos primeiros momentos a gente tem que pensar. Pisa na embreagem, passa a primeira. Pisa na embreagem, passa a segunda. Não é assim? E depois de um tempo, isso vai se tornando tão automático que você nem sabe qual é a marcha que você está. Então, é desse jeito que vocês vão iniciar. E eu quero me encorajar vocês aqui, os novos consultores, a apresentarem, a pegarem o material oficial da doTERRA e fazerem a apresentação conforme o material. Não façam do jeito que você sabe. Não. Segue o roteiro. Porque não tem erro. Não tem erro. E seguindo o roteiro, a gente duplica. Então, se eu tenho uma nova consultora e ela me vê apresentando com isso aqui, ela vai dizer assim: ah, é só isso aqui? Então, beleza, eu vou fazer sozinha. Eu consigo fazer isso aqui. Tá bom? Então, vamos iniciar. Era só uma introdução, só para eles, tá? Boa noite. É a primeira vez que você ouve sobre os óleos essenciais? Seja bem-vinda, tá? Então, agora nós vamos começar a nossa apresentação. Estava só batendo um papo aqui com os consultores que estão aqui presentes, os que estão online, dando algumas dicas, mas agora eu vou me direcionar a vocês e qualquer momento vocês podem parar, perguntar, tá bom? Porque aqui é uma classe, eu tô aqui meio paradinha porque eu preciso ficar enquadrada aqui, mas é uma classe e um bate-papo sobre os óleos essenciais, tá bom? Então fiquem à vontade, sejam bem-vindas, se quiserem sentar aqui um pouquinho mais pra frente, podem vir, tá bom? Então, ela já ouviu, já mora com uma consultora, você nunca teve nenhum contato com óleo? Já teve contato, mas nunca ouviu a apresentação por completo, né? Tá. E a senhora, já teve algum contato com vocês? Não? É a primeira vez que ouve falar dos óleos? Já? Não, eu não ouvi esse tipo de óleo. Certo. Tá, então tá bom. Mas nunca usou os óleos da doTERRA? Não? Então tá bom. Então, o que são os óleos essenciais, né? Da doTERRA especificamente. Eles são soluções naturais para o nosso lar. Eles são produtos naturais
que servem tanto para o cuidado com a nossa saúde, como também para o nosso bem-estar. Então, eu sempre gosto de acrescentar essa informação, porque aqui a gente começa a desmistificar um pouquinho o que é óleo essencial. Eles não são remédios, tá? Então, não precisa ser médico, farmacêutico, da área de saúde, para você indicar os óleos. E também você não precisa estar doente para usar os óleos essenciais. Você não precisa ter nenhuma necessidade de saúde para usar eles. A gente usa óleo essencial também para a gente se sentir bem, para a gente se sentir mais disposta, para a gente se sentir mais alegre, para melhorar o funcionamento do intestino. Eu posso não ter nenhuma doença, mas se eu estiver com ele preso só naquela semana, eu uso um óleo essencial para me ajudar a liberar, certo? Então, eles são mecanismos de defesa natural das plantas e das células e oferecem uma série de propriedades benéficas para o nosso organismo. Eles são extremamente potentes, são de 50 a 70 vezes mais potentes do que a própria erva, entendeu? Então, ela vai pingar uma gotinha na mão de vocês. Segura a gotinha aí, tá bom? Não faça nada ainda. E eles podem ser encontrados na raiz, no caule, na folha, na flor. Depende de onde está a maior concentração daquelas propriedades benéficas daquela planta, tá bom? Então, esse daí de hortelã-pimenta, especificamente, ele vem da folha do hortelã, onde tem umas pequenas bolsinhas, sacas de óleo, que quando elas são estouradas, então quando a gente pega uma folha de hortelã, a gente precisa esmagar elas para que a gente sinta o cheiro. Então, você vai pegar o olhinho que está na sua mão e vai pegar o seu dedo mindinho e vai só trisca e passa assim, ó, no céu da sua boca, tá? Com o dedo indicador, você vai triscar também e vai passar aqui, ó, nas suas têmporas, longe do olho, para não arder o seu olho, tá bom? Perto do cabelo, lá pertinho do cabelo, para não arder o seu olho. Pode passar na nuca. Quem tiver com dor de garganta e tosse, pode passar também aqui, ó, na garganta e no peito. E o restante que está na mão, você esfrega só as palmas da mão, sem melar os dedos. Fecha a mão assim numa conchinha. E inala. Certo? Então, esse óleo de hortelã-pimenta, por exemplo, vocês concordam comigo que ele seja mais potente, uma gotinha, do que a folhinha de hortelã, quando a gente pega e esmaga ela, o cheiro, o gosto, né? Vocês estão sentindo agora o gosto, o vento quando bate ali, você sente que fica geladinho, refrescante. Então, esse óleo, ele serve para melhorar o hálito, melhorar a parte digestiva, melhorar a prisão de ventre, melhora a dor de cabeça, melhora foco e concentração, melhora a febre, né, porque ele refresca, para coceiras, para queimaduras, né? Então, vai para a praia, queimou, pode passar óleo de coco com peppermint, com lavanda, ele vai refrescar, ele vai aliviar aquele calorão. E esse óleo, ele é muito bom também para refrescar o corpo da gente no dia de calor, por exemplo, para ir para academia. Pronto, para ir para academia, é o óleo que a gente usa. Tá cansado, pinga na mão e cheira, pinga na mão e cheira, quantas vezes você precisar, tá? Ele é bom para rinite, para sinusite, ele é bom para asma. Então, cada óleo vai ter diversos benefícios para a nossa saúde. E por que usar os óleos essenciais? Por que a gente escolhe usar óleo essencial ao invés de usar um remédio, por exemplo? Então, eles são 100% naturais, eles não têm nenhum aditivo sintético, eles não oferecem nenhum efeito colateral. Então, você pode usar, por exemplo, eu uso o peppermint há 6 anos e eu uso uma gota só no meu café todos os dias de manhã. E não preciso aumentar a quantidade, eu não preciso dobrar a dose porque eu estou usando há mais tempo. O corpo da gente não acostuma com eles. Então, isso é um excelente benefício, né? E eles são acessíveis, porque, imagina só, se você for na farmácia e tiver que comprar remédio para estômago, para dor de cabeça, para febre, para todos esses benefícios que eu acabei de citar, para foco de concentração, para queda de cabelo, para calor da menopausa,
Então, quanto que a gente não vai gastar na farmácia comprando um remédio especificamente para cada situação dessa? E com um óleo de R$55, a gente tem todos esses benefícios e ele vem com 100 gotas. Então, as gotinhas saem por 55 centavos. Então, uma gota corresponde a uma dose, por exemplo, de um comprimido, né? Então, acaba que eles são extremamente baratos, extremamente acessíveis, porque um frasco desse, com 100 gotas, pode durar até 3 meses, mais de 3 meses, dependendo do uso. E é uma escolha natural e segura. Os óleos essenciais, eles são aprovados pelos consumidores e comprovados cientificamente, né, e largamente. Tem mais de 35 mil artigos publicados na plataforma do PubMed, mostrando a eficácia dos óleos essenciais. Então, isso é fantástico. Não sou eu que estou dizendo, né? Desculpa, gente, eu acho que eu não me apresentei para vocês. A gente está tão acostumado a falar aqui. Desculpa. Eu sou Sabrina Takayama, sou fisioterapeuta por formação. Eu sou consultora de bem-estar do Terra, né? Estou atualmente liderando parte dessa equipe aqui e o motivo de eu conhecer os óleos essenciais foi a saúde do meu filho caçula, que ele era multialérgico, tá? Então, Isabela, que é nossa líder, ela me apresentou os óleos, né? O filho dela fazia tratamento com a mesma médica que o meu filho, e ela olhou meu filho com a barriguinha estufada, o nariz congestionado, catarrento, e ela me perguntou uma vez lá em casa o que ele tinha. Eu disse, não tinha mais nada, porque ele estava bem, estava de alta da médica, bem daquele jeito, com a barriga estufada e o nariz escorrendo ainda. Mas por quê? Porque de onde ele vinha para onde ele estava 70% melhor, né? Mas ele ainda tinha alguma coisa para melhorar, que só ia melhorar com o passar dos anos. E a previsão das médicas era que ele ia melhorar com mais ou menos 7 anos de idade. E hoje o meu filho ainda tem 7 anos. Né? Então, eu comecei a usar os óleos por insistência, na verdade, de Isabela. Não foi porque eu quis, não foi porque eu gostei, porque eu acreditei. Não, foi por insistência de Isabela que eu comecei a usar os óleos essenciais e, graças a Deus, eu agradeço toda vez que encontro ela, eu agradeço a ela. Eu digo, obrigada por você ter deixado aquele negócio lá em casa, porque eu não queria comprar. Eu dizia para ela, eu não quero comprar, eu não tenho dinheiro. Ela disse, vai porque eu sei que vai fazer bem pro teu filho. E aí ela deixou o óleo lá em casa e ela disse assim, eu só quero que tu use. Tu vai usar assim, assim, assim. Aí tá bom, comecei a usar e em menos de um mês o meu filho tinha tido uma remissão de sintomas total. Ele ficou sem sintomas, o nariz limpo, o peito limpo, a barriga diminuiu e eu fiquei impactada com aquele resultado. E esse impacto positivo é o motivo de eu hoje estar aqui compartilhando. Porque se não tivesse feito efeito lá, ou se eu não tivesse tido a coragem de usar, pelo menos, né, eu não estaria aqui. Então, eu fiquei usando os óleos durante um ano, mais ou menos, compartilhando com algumas pessoas da família, alguns amigos mais próximos, alguns pacientes mais próximos, e depois de mais ou menos um ano eu comecei a empreender. Então, eu empreendo na Terra tem 5 anos e atualmente eu estou no nível de diamante. Então, essa sou eu, tá, gente? Desculpa não ter me apresentado no início, porque a gente, terça-feira, normalmente é um treinamento para consultores. Então, o lavanda, por exemplo, a gente usa lavanda, a gente chama ele de SOS Mãe, que é um óleo que a gente usa para bebês recém-nascidos, usa para assadura de bebê, usa para cólica de bebê, usa para o soninho do bebê, usa para gente, mulheres, para melhorar a pele, melhorar o cabelo, para cicatrização, usa para tensão muscular, para bruxismo. Então, o lavanda também ele é um óleo que a gente pode usar para muitas situações. Para dor crônica, lavanda, só você inalar o óleo de lavanda alivia 50% das dores. Então, enquanto eu fui fisioterapeuta, eu atuei como fisioterapeuta há 20 anos na área de dor crônica. Eu nunca soube que lavanda tratava dor crônica. Só depois que eu conheci a doTERRA e depois de muito tempo que eu estava na doTERRA, preparando uma aula para compartilhar específica sobre dor, que eu fui descobrir que o óleo essencial de lavanda, porque são tantos artigos, tantos, que a gente
se não fizer uma busca específica, a gente não encontra. Então, lavanda para dor crônica, ele é fantástico. Lavanda para melhorar os níveis de melatonina. Então, quem suplementa melatonina para melhorar o sono, começa a usar lavanda. Usa passando no peito, inalando, passando na sola dos pés, coloca no difusor ao lado da sua cama. Eu digo sempre isso. Uma casa não pode ficar sem melaleuca. A gente usa melaleuca para piolho, caspa, seborreia, acne, sinusite, para conjuntivite, otite, dor de garganta, infecções respiratórias, infecções digestivas, candidíase, arranhões, fungo nas unhas. Então, a gente usa melaleuca da cabeça aos pés. Certo? E aí, a gente usa os óleos essenciais dessas 3 formas que a gente mostrou, né? Aromaticamente, quando a gente quer um benefício mais rápido para a parte respiratória e emocional, porque o sistema olfativo para o cérebro é segundos. Passando no local, a gente passou aqui na têmpora, passou na nuca, a gente pode passar no peito, pode passar no local onde dói, né? Tem dor na lombar, passa na lombar, tá com ansiedade, passa no peito, né? Nos pontos de pulsação. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma informação. Vocês usam perfumes? Tá, ok. Quem usa perfume, passa perfume aonde? Passava aqui. Aqui. Tem gente que passa até atrás do joelho, né? Então, são os pontos de pulsação. É onde? Por que as pessoas passam perfume aí? Porque quando a gente passa nos pontos de pulsação, o nosso organismo absorve, cai na corrente sanguínea e quando a gente transpira, a gente exala o cheiro do perfume. Então, é por isso que as pessoas passam perfume nos pontos de pulsação. Porém, se esse perfume tem toxinas, metais pesados, vai ficar também acumulado. Álcool, vai ficar tudo dentro do nosso organismo. Certo? E esse acúmulo de metais pesados, esse acúmulo de substâncias tóxicas dentro do organismo, eles alteram o funcionamento, o bom funcionamento da nossa parte endócrina. E aí, isso aí é uma aula depois, um pouco posterior. Certo? E aí a gente também pode usar os óleos da forma interna, ingerindo os óleos essenciais, ou colocando na nossa comida. Por exemplo, eu citei que tem um bolo ali de maçã que tem óleo de cravo e canela. Você não vai sentir aquele gosto forte de cravo e canela, mas você sente o aroma, você sente, né, lá no fundinho aquele gosto diferente. Então, a gente pode usar os óleos essenciais
na nossa culinária, num tempero de uma salada, num suco, na garrafinha de água. Acho que a minha garrafa de água ficou lá no carro. Mas eu sempre ando com a minha garrafa de água e sempre tem um óleo essencial dentro. Então, por quê? Porque além de saborizar a água, ele traz os benefícios para o nosso organismo, para desinflamar, para diminuir a retenção de líquidos, né, para um efeito sistêmico. E a gente só pode ingerir os óleos essenciais da doTERRA porque eles têm o certificado de pureza testado e garantido. Para que eles cheguem até a nossa casa, eles passam por 50 testes. Então, eles são seguros para a ingestão. Pode ingerir todos? Não, não pode. Né? Nem todos os óleos são para ingerir. Uma dica que é bem fácil de você saber qual que você pode ingerir ou não, são aqueles que você come. Limão, laranja, tangerina, cravo, canela, alecrim, manjericão, são coisas que normalmente a gente usa na nossa cozinha. Então, esses óleos também você pode ingerir, tá bom? Tem outros, pimenta preta, pimenta rosa, né? Que são as especiarias, orégano, tomilho. Então, todos esses de especiarias, que são temperos, que são frutas, que são purinhos, você pode ingerir com tranquilidade, tá bom? Eucalipto, a gente não come eucalipto, então não vai tomar óleo de eucalipto, certo? Só o Koala que come eucalipto, mas é um eucalipto específico lá na região. Tá bom? E aqui a gente tem os 3 pilares da empresa. É uma empresa que tem um pilar da pureza dos óleos, né? No fornecimento por co-impacto. O que é esse fornecimento por co-impacto? Eles se preocupam em buscar matéria-prima no seu local de origem. Então, as plantas elas são colhidas no seu habitat natural, né, com uma prática de colheita sustentável. Normalmente, são aqueles agricultores familiares que tem uma pequena plantação no seu quintal, que tem uma fazenda, né, um sítio, e eles são ali colhidos naquela região. E aí a doTERRA investe, né, remunera de forma justa esse mercado, investe na infraestrutura e técnicas para esses agricultores, forma cooperativas para facilitar o acesso e ter a sustentabilidade da nossa matéria-prima, do nosso negócio. E é uma empresa também que tem um grande impacto social, né? Tem uma grande preocupação social, que é através do programa do Healing Hands, que são mãos que ajudam, mãos que curam. Então, o Healing Hands é um programa da doTERRA que ele é fixo. Todo óleo Hope que nós compramos, o óleo Hope é um rolon, que a tradução dele é esperança. Então, 100% dessa renda é destinada para um programa do Childhood. E nós, como consultores também, nós podemos solicitar para a doTERRA alguma ajuda de um projeto, como, por exemplo, teve aquela tragédia de alagamento, né? Muitas pessoas ficaram sem casas em Petrópolis, no Rio Grande do Sul. E alguns consultores que moravam naquelas regiões pediram ajuda. E a doTERRA mobilizou nacionalmente para que a gente levantasse recursos para doar para aquelas cidades. E, por exemplo, a gente, para Petrópolis, em um dia, a doTERRA juntou grandes líderes nacionais, montou um treinamento online e cada um podia fazer a inscrição com a quantia que quisesse. E essas inscrições seriam doadas para Petrópolis. E a gente levantou 150 mil reais. E a doTERRA dobrou o valor e a gente doou todo mundo junto com a doTERRA 300 mil reais para aquela cidade em um dia. Então, essa é a empresa que a gente trabalha, essa é a empresa que vocês estão conhecendo e que é um privilégio para a gente usar um frasco desse, porque a gente sabe que quando a gente usa um frasco de um óleo desse, que faz parte de um projeto desse, a gente está abençoando a milhares e milhares de famílias. Né? Então, vocês buscarem no YouTube os vídeos do Healing Hands, os vídeos do co-impacto no canal da doTERRA Brasil, vocês vão ver o quanto é lindo esses projetos. Um dia a gente vai ficar aqui só assistindo o vídeo. Aí aqui tem outros produtos, né? Tem pasta de dente, tem pomada de dor, tem colágeno, tem Life Shot, que é um shot antioxidante, tem os óleos essenciais que a gente usa não só para o nosso
cuidado com a saúde, mas também para bem-estar, para controle de estresse. Tem produtos para pele, hidratantes, né? A gente tem uma linha de produtos 100% naturais, com um padrão de qualidade altíssimo, para que a gente possa ter uma saúde melhor, para que a gente tenha um autocuidado consciente, né? E que a gente tenha menos carga tóxica no nosso organismo. E aí, eu sempre pergunto, o que vocês gostariam que os óleos essenciais fizessem na saúde de vocês? De forma física, emocional e financeira. Ou financeira. Ou emocional. Qual o benefício vocês gostariam? Vocês que estão aqui hoje a primeira vez. Tem alguma necessidade? Eu quero melhorar meu sono, quero melhorar meu intestino, quero meu cabelo que está caindo. Tem alguma necessidade? Algum desafio na casa de vocês? Perto de vocês? Mais para o bem-estar, né? Então, lógico, porque para o bem-estar a gente usa todos. A gente usa para prevenir, né? Então, por exemplo, eu vou contar um pouco da minha rotina. Eu acordo de manhã, aí no meu banho eu coloco um óleo essencial no box. Então, eu tomo banho morno, coloco uma gotinha do Siberian Fir no meu box. O Siberian Fir é um óleo que ele é muito bom para exaustão, ele é muito bom para a parte respiratória. E aí eu pingo lá uma gotinha dele e fico tomando banho. Então, eu já vou inalando aquele óleo. Vou para a cozinha, tomo meu Life Shot, que é o shot antioxidante, com 2 gotas do Zendocrine, que é um óleo que é para limpeza do fígado, do pâncreas, dos rins. E aí eu já tomo minha dose de Life Shot com o Zendocrine. E depois do café, eu tomo uma cápsulazinha com copaíba, com cúrcuma, com os óleos para regulação hormonal feminina, né? O Zengeste para melhorar a parte digestiva, frankincense para me deixar calma, concentrada. Eu coloco tudinho numa cápsula, alguns eu coloco sublingual, outros eu passo em mim. Eu pego minha cestinha de óleo e vou fazendo aquele meu ritual. E vou até gravar um vídeo sobre minha rotina. E aí, depois vou para academia, né? Uso Peppermint, uso Metapower. Depois eu volto, almoço. No tempero da salada eu posso colocar um lemon. Na minha garrafinha de água eu coloco grapefruit, tangerina. E assim eu vou usando os óleos essenciais durante todo o dia. No escritório, quando eu estou ali, eu coloco o difusor com algum óleo que eu esteja precisando naquele dia, eu tomo as cápsulas, então eu uso todos os produtos. Eu uso o soft gel, eu uso o colágeno à noite, eu uso os Life Shot de manhã, eu uso os óleos durante o dia. Os meus filhos têm um kit kids, que é de usar neles os colons. Então, para o bem-estar, a gente usa todos. E aí, porque aí você tem uma rotina saudável de saúde, né? Então, e todos os óleos, todos os produtos, eles trazem pra gente um benefício físico, emocional e pode trazer também um benefício financeiro. Porque eu comecei como cliente, me tornei compartilhadora e hoje construo o meu plano de carreira dentro da doTERRA, onde, ao longo de 5 anos, né, ao longo de 4 anos, na verdade, eu alcancei o nível de diamante. Então, é possível a gente ter o benefício físico, ter o benefício emocional e ter o benefício financeiro. E qual é o segredo para que a gente tenha todos esses benefícios? Alguém sabe? Perseverar em tudo. Constância. Constância em tudo. Porque se eu não uso os produtos, eu não melhoro. Se eu não persisto usando, acabou meu óleo, eu não compro de novo. Não vou melhorar. Eu vou ter lá, melhor até aquele dia que eu usei. Depois que acabou, eu não melhoro mais. Não é eterno o efeito do produto. Então, por isso que eu uso uma gotinha, 2 gotinhas todos os dias. 24 gotas ao dia. De cada hora. Pode beber bastante. Então, 24 gotas por dia. Não exagere, não precisa, a gente não precisa de muita coisa.
A gente... É porque agora, assim, esses últimos meses, eu dei uma desregulada e eu precisei Eu precisei usar todos esses óleos, mas normalmente a gente não precisa, tá? De tudo isso. A gente vai focando para que as meninas que estão aqui a primeira vez não se assustem. Vocês não precisam usar essa quantidade. Eu fui, assim, implementando os óleos e os produtos na minha rotina ao longo desses 6 anos. Então, quando eu iniciei, eu só usava... Cadê as farmacinhas? Eu só usava os óleos da farmacinha, os 11 principais, os 12 principais. E já é bastante. Você já tem benefício para 6 sistemas usando os óleos da farmacinha. Certo? Então, eu acho que todos que estão aqui já sabem que a gente vai falar um pouquinho sobre negócio também, né? Já? Tudo ok? Então, eu vou mostrar para vocês o que é essa oportunidade de empreender, né? Por que eu resolvi empreender? Hoje mesmo eu estava compartilhando com uma pessoa que me procurou para conhecer um pouco mais sobre os óleos e ela disse assim, eu tenho dom de vendas, mas eu não quero vender agora, eu não quero trabalhar com a Doterra agora. Eu disse, não, tá tudo bem, não tem problema. Eu também não queria e hoje aqui estou, então não tem problema nenhum. Cada um tem o seu tempo. Mas o que eu quero dizer para vocês? Para que vocês conheçam essa oportunidade. Nós estamos iniciando um novo ano. E todo início de ano, o que as pessoas costumam fazer? Planos, metas, sonhos. E aqui é possível a gente tirar os sonhos do papel. Com Doterra, é possível a gente voltar a sonhar. Muitas pessoas nem sonham mais. Já apresentei para muitas pessoas, muitas mesmo, que eu perguntava assim, qual é o seu sonho? E ela olha para mim e ri. Fala, sonho? Não sei. Aí eu te pergunto, quanto você gostaria de ganhar? Não sei. Então tem gente que não sonha, tem gente que não planeja, tem gente que não almeja. Se acostumou. Mas aqui eu quero que vocês compreendam essa oportunidade de empreender com a Doterra. Tá? E é uma grande oportunidade, é uma oportunidade muito democrática. Porque aqui, a Doterra, ninguém precisa apresentar currículo, ninguém precisa apresentar ficha limpa, ninguém precisa estar com o nome limpo no Serasa, ninguém precisa mostrar conta bancária para entrar, ou grau de escolaridade. Você só precisa ter o CPF. E você pode adquirir o seu kit, você pode começar a usar os produtos para a sua saúde, ou para a saúde de alguém da sua família, como eu. Eu comecei na Doterra como cliente. A partir da melhora do meu filho, eu comecei a compartilhar com a minha irmã, com a minha cunhada, com a minha mãe. Vocês não fariam isso? Se vocês tivessem tido um benefício excelente para a saúde do filho de vocês? Ou para alguém da casa de vocês? Você não contaria para alguém próximo? E foi assim que eu comecei. Mas depois de um tempo, as pessoas começam a ficar curiosas e elas começam a te procurar. Sim, Leda, como é que é? Não perguntam para ti? Mesmo antes de você querer ser consultora, não te perguntavam? E como é que a gente usa? E para que a gente usa? E como é que é? Como é que compra? E eu comecei a ser procurada pelos amigos dos amigos e meus pacientes. E muitas pessoas vinham me procurar e eu via que eu estava dedicando o meu tempo ensinando as pessoas aquilo que eu já tinha aprendido, só o que eu tinha aprendido, que era usar para alergia alimentar. Eu só falava sobre alergia alimentar, não falava sobre outra coisa, era só sobre alergia alimentar e tosse e pronto. Que foi o que eu resolvi lá em casa. Então, mas eu vi que eu estava ajudando muitas pessoas. E aí, eu não ganhava nada com isso. Muitas vezes, eu dava os meus olhos. Tu não deu os teus olhos? No começo? Porque quem nunca deu um vidro assim que já estava pela metade? Eu disse, não, fica com meu olho, leva. Não já?
E eu dava meus óleos. E quando eu ia comprar de novo, eu disse, meu Deus, isso aqui é caro. Porque pra mim, naquela época, não quer comprar, mas quer, tá tudo pedindo. Pra mim, quando eu iniciei na doTERRA, gente, a gente só podia comprar os óleos de uma vez no cartão internacional, vinha direto dos Estados Unidos, então era caro. Hoje, tá muito mais fácil. Parcela de 3 vezes, 6 vezes no cartão, tem Pix, tem boleto. Na época não tinha nada, certo? Então, e eu disse assim, meu Deus, é difícil de eu comprar de novo, eu vou parar de dar. Eu tenho que descobrir um jeito de fracionar, de dividir, mas sem ficar sem, né? E aí, então foi que eu comecei a compartilhar, e depois de um ano compartilhando, aí a minha líder, a minha amiga hoje, Isabela, falou assim, amiga, tu não quer continuar fazendo o que tu tá fazendo, só que ganha dinheiro? Eu disse, é mais interessante, não é? Não é interessante você ajudar as pessoas e ter remuneração por isso? E quanto mais pessoas você ajuda, mais você ganha. E se você tem pessoas que estão ganhando dinheiro com você, você ganha mais ainda. É ou não é interessante esse negócio? Então, é isso que é o nosso trabalho. A gente pode encerrar a nossa apresentação, por hoje é só. É isso que é doTERRA. É uma corrente de cuidar da sua saúde. O produto que a gente acabou de apresentar, que cuida da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, pode nos trazer um retorno financeiro só pelo fato da gente estar ajudando outras pessoas. Qual é a dificuldade que a gente tem em ajudar as outras pessoas? E hoje eu estava assistindo um podcast do Conselho, e eu recomendo muito que vocês que são consultores se inscrevam no canal do Conselho e maratonem, assistam todos os podcasts do Flávio Augusto. E ele estava falando que o network, porque hoje o que está em alta é o network. O que importa são as pessoas, não são tanto os produtos, mas as pessoas. E quando ele falou assim, o que é o verdadeiro network? É você ser interessante sem ser interesseiro. Então, quando eu me disponho a ajudar, quanto mais eu ajudo, mais eu sou remunerado por isso. E é exatamente isso que a doTERRA faz. O nosso plano de carreira, o nosso plano de bonificação, ele é um plano generoso, que ele paga realmente aquilo que está proposto ali, ou até mais, pelo simples fato da gente estar ajudando pessoas. Eu ajudo as pessoas a usarem meus produtos, eu ajudo os consultores a se desenvolverem, e a doTERRA vai pagando a cada boa ação que eu faço. Não é legal isso? Eu acho isso fantástico. Então, eu particularmente acho isso fantástico, porque a vida inteira a gente ajuda as pessoas. E a gente ajuda muitas vezes de forma gratuita. A gente indica um bom restaurante, a gente indica um bom livro, a gente indica um bom filme, sem ganhar nada em troca. E o trabalho proposto pela doTERRA é simplesmente você ajudar as pessoas. Então ele conta a história desse homem que carregava baldes de água, né, para ganhar a vida. Todos os dias ele caminhava da casa, da vila onde ele morava até a fonte, enchia os baldes e levava de volta para a vila para abastecer. Depois de alguns anos fazendo isso, ele cansou os braços e as pernas. Talvez a coluna, de ficar abaixando, carregando peso, né? E aí ele começou a pensar no futuro. Quanto tempo eu ainda consigo carregar esses baldes? Essa mesma quantidade, para poder eu ter o mesmo padrão de vida. Para eu poder continuar, né, sustentando a minha casa. E aí ele viu que não conseguiria ficar o resto da vida carregando balde. E aí ele teve a ideia de construir uma adutora. E foi conectando os canos da fonte até a vila onde ele morava, junto, paralelo com aquilo que ele fazia. Ele não podia deixar de carregar os baldes e nem podia esperar os baldes andarem sozinhos, ter alguém para carregar com ele, para poder construir a adutora dele. Então ele foi fazendo junto.
carregava os baldes. Quando ele vinha com os baldes secos, ele já trazia um cano. Aí ele enchia o balde, levava de novo. Vinha com o balde seco, trazia outro cano. Em vez de descansar 2 horas no intervalo do almoço, ele descansava só 1 hora. Na outra hora ele ia conectar os canos. Em vez de ir para casa 18 horas, 19 horas, ele ia às 20, 21 para poder conectar mais canos. Festinha do vizinho, durante os anos da construção, quase não ia. Porque a gente precisa escolher o que a gente quer. Não dá para ter tudo. Então, nos anos de construção, às vezes a gente vai precisar abrir mão de algum conforto, de um descanso, de 1 hora de sono, de 1 hora, de uma festinha. Quando eu comecei a fazer doTERRA, eu cansei de estar nos aniversários. Meu marido é pastor, então a gente tem muitos aniversários, a gente tem muitos aniversários mesmo para ir. E às vezes a gente não pode deixar de ir. Então eu ia para acompanhar ele ou as crianças, e no horário da minha reunião eu dizia assim: mãe, eu vou bem aqui rapidinho. Eu entrava no carro, fechava o carro, botava o celular aqui na minha frente, eu fazia a reunião, e meia hora, 40 minutos, 1 hora, terminava a reunião, saía do carro e voltava para a festa. E tá tudo certo. Então isso é um benefício que a doTERRA nos traz. Liberdade geográfica, liberdade de tempo, estar com a família e poder trabalhar. Isso são vantagens que esse negócio me trouxe. E aí, depois de alguns anos, ele fazendo as duas coisas juntas, ele abriu a torneira lá na vila onde ele morava. E aí ele pôde impactar de forma muito mais real a vida daquelas pessoas da vila, e a vida financeira dele também melhorou bastante. E aí, é assim, aqui os baldes são o nosso trabalho tradicional, convencional, onde todo o nosso dinheiro depende do nosso esforço, depende da força do nosso braço. E a doTERRA para a gente vai ser essa adutora, que depois de alguns anos a gente fazendo de forma profissional, de forma diligente, intencional, a gente vê essa torneira abrindo. Depois de 3 anos que eu estava construindo, e sabe quem são os canos? São as pessoas que conectam. Então eu conectei a Ana Paula, a Ana Paula conectou o Gabriel, que conectou a Leila, que conectou, e cada um vai conectando 1 por 1, ou 1 por 2, 1 por 3, 1 por 10, 1 por 100, E depois de 3 anos que eu estava construindo, conectando canos, eu vi essa torneira aqui começar a abrir. Depois de 4 anos empreendendo com a doTERRA, eu migrei de carreira. E eu quero dizer para vocês que não é algo obrigatório, tá? A migração de carreira. Eu migrei de carreira por uma debilidade física que eu estava no momento, por um momento da minha saúde, e que eu não podia continuar mais com o consultório. Mas não é algo obrigatório. Tem pessoas que foram até o Blue Diamond, presidencial Diamond, fazendo em tempo parcial, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam? Que dá para fazer as duas coisas juntas. Dá para você construir uma grande adutora em tempo parcial. Eu fui até o Platinum em tempo parcial. Certo? A Mayara Félix, que é uma grande líder do Brasil, ela foi até o Blue Diamond em tempo parcial. E não era trabalhando meio expediente, era trabalhando 10 horas por dia. Certo? Então, os produtos são aprovados pelos consumidores, nós estamos crescendo, e aqui nós temos uma grande possibilidade de crescimento, plano de carreira extraordinário, onde você pode sair de cliente e se tornar presidente dessa empresa. Quantas oportunidades nós temos que nós podemos entrar como cliente de um negócio e sair de lá presidente? Vocês conhecem algum outro? Que você tenha baixo investimento, que você tenha um baixo custo mensal para manter esse negócio e que você só precisa ajudar as pessoas a fazerem o que você está fazendo, a usar os produtos e a compartilhar
e a fazer de qual forma profissional. E se você fizer isso por alguns anos, sem desistir, sem parar, sem diminuir o ritmo, porque é assim, já vamos comparar com a construção de uma casa. Se você começa a construir ali uma casa, começou a colocar os tijolinhos, aí você para um mês, descansa. No outro mês você bota mais 3 tijolinhos. Aí para, descansa. Você vai conseguir terminar essa casa? Não. Porque vai criar limo, vai apodrecer. Você vai ter que, uma hora ou outra, você vai ter que destruir aquilo que você começou porcamente e você vai ter que fazer. E levar um ritmo de construção até o final. Então, é da mesma forma a construção do nosso plano de carreira. Nós temos que começar e planejar terminar. E, claro que ninguém é obrigado a terminar no presidencial, certo? Não é obrigatório chegar no presidencial, mas é mais interessante. Porque o trabalho é o mesmo. Não muda. O meu trabalho hoje é o mesmo de quando eu era consultora. E às vezes é o mesmo até de quando eu era compartilhadora. Não muda. O custo é o mesmo, o esforço é o mesmo. Claro que à medida que você vai crescendo no plano de carreira, a sua visão muda, a sua visão amplia, a sua mentalidade expande. E aí você vai avançando. Mas nada aqui é forçado, nada aqui é obrigatório. Tudo vocês vão decidir. Então, você vai decidir aonde você quer chegar. Quem aqui já traçou os planos desse ano? Metas. No papel. Já colocou na parede, já fixou. Este ano, eu quero iniciar, eu estou como consultor, estou como elite. E eu quero chegar até o nível de gold, de plástico, no final desse ano. Eu quero chegar ao nível de... O que eu preciso fazer para isso? Chama o líder de vocês. Chama a linha ascendente de vocês e diga assim, me ajude a planejar. Eu já ajudei algumas pessoas a planejarem um ano. A traçar as metas de forma real e específica. E ações que vão tornar inevitáveis o resultado que elas querem colher. Isso é fantástico. Foi o que a Isabela estava compartilhando ontem com a gente também, que para que a gente não foque no resultado, no PIN, mas que a gente foque em ações. Aquilo que eu posso controlar. Aí sim eu controlo a meta. Meta só deixa de ser um sonho quando eu começo a colocar no papel e eu coloco um plano, faço um plano que seja real, palpável e que eu consiga realmente cumprir aquilo que eu vou me propor. E as minhas ações planejadas vão tornar inevitáveis o resultado que eu quero alcançar. Entende como é diferente? Por exemplo, eu pedi para a IA, Bela ajudou a gente, ela deu o Gemini Google, né? A IA, para criar uma imagem do nosso corpo, só do nosso físico, de como a gente quer estar no final do ano. E aí, eu falei para a minha IA que eu quero estar 10 quilos mais magra, que eu quero estar com os músculos mais bem definidos e tal, que eu quero fazer musculação e que eu vou ficar de dieta. Mas, se eu não for para academia, eu vou chegar lá naquele jeito? Naquele shape? Não! Então, eu pedi para a IA fazer a foto, tá lá a foto, colada na parede. E eu estou indo para a academia todos os dias. E eu não como mais glúten nem leite. Então, as minhas ações planejadas, e se eu persistir, porque nos 5 primeiros dias do ano é fácil. Até os 15 primeiros dias do ano é fácil. Mas o ano inteiro não é fácil. Então, se eu persistir com o meu planejamento, com as minhas ações que estão ali, o resultado vai ser inevitável. E é isso.
Então, se vocês precisarem de ajuda para planejar a carreira de vocês durante esse ano, eu estou à disposição. Já tem algumas agendadas, né? Não é difícil. A Doterra quer pagar a gente, quer pagar os bônus. Então, só basta a gente querer fazer a nossa parte. Certo? A Bela chegou. E aqui, como qualquer outra empresa, nós estamos abrindo o nosso negócio. Nós estamos abrindo a nossa empresa. Tá? Se vocês iniciarem esse ano com essa mentalidade que vocês são o CEO, vocês são os donos do negócio de vocês, deste negócio do Terra, e que este negócio é um negócio milionário, vocês vão ter uma postura diferente, vocês vão ter planos diferentes, ações diferentes. Porque vocês não vão sair que nem atirador convidando todo mundo que passa pela rua. Não. Vocês vão ser que nem fazendeiro, que vão lá, preparam a terra, plantam, escolhe a semente que vai plantar, rega, cultiva, porque aí você sabe o que você vai colher. Quando você planeja, quando você faz isso de forma intencional, consciente, você sabe o que você vai colher da sua plantação. Então, escolham as sementes que vocês estão plantando, escolham as ações que vocês estão plantando, fazendo. Quanto mais tempo a gente se dedica para algo novo, mais ele cresce, mais ele se desenvolve. Ah, Sabrina, mas eu ainda trabalho em tempo parcial. Perfeito. Não tem problema nenhum. Mas escolha, pelo menos, 1 hora do seu dia, meia hora. Se você, durante a semana, não consegue de jeito nenhum, dedique o sábado inteiro, o final de semana, para o seu negócio, se você deseja crescer. O que não pode é querer crescer sem querer trabalhar, porque aí não há conflito de ideias. Então, faça um ajuste da sua expectativa de resultados com aquilo que você está disposto a entregar para o seu trabalho, para a sua empresa. Ajuste essas expectativas que aí dá certo. Ninguém fica chateado, ninguém fica frustrado, decepcionado, e você vai caminhando, né, até o fim. E aqui o nosso sucesso é muito simples. A gente só precisa de 3 coisas para ter sucesso na Doterra. Usar os produtos, como eu falei para vocês. Eu comecei com o cliente usando os produtos, tive um grande benefício, compartilhei com as pessoas ao meu redor e ensinei as pessoas a fazerem a mesma coisa. Lembra que eu falei que no início eu só sabia falar de alergia alimentar? Qual é o óleo que é bom para alergia alimentar? Zengeste, copaíba, melaleu. E se você está disposto a compartilhar também sobre o negócio, se você quer desenvolver o negócio, você vai compartilhar aquilo que o negócio trouxe para a sua vida também. Como eu já contei aqui um pouco da minha história. Comecei como cliente, compartilhei com algumas pessoas ao meu redor, levei para o consultório, depois de alguns anos fazendo, fiz uma transição de carreira, que não é obrigatória, foi opcional para mim, mas pelo momento de saúde que eu estava vivendo naquele período, para mim foi a decisão mais sábia, que cabia melhor naquele momento. Então, a gente conta a história. Então, hoje eu conto para as pessoas, hoje eu tenho mais tempo, mais qualidade de vida, porque eu construí algo nessa empresa. A Doterra nos permite criar, desenvolver liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica,
Lembra que eu falei que eu ia para os aniversários e eu fazia as apresentações de dentro do carro? Liberdade geográfica. Às vezes eu estava acompanhando os meninos numa aula de natação e estava fazendo uma reunião ali, ó, na beira da piscina. Liberdade geográfica. Eu não conseguia atender um paciente na beira da piscina levando meu filho para a natação. Certo? Então são benefícios. Hoje eu falo dos benefícios que esse negócio pode nos proporcionar. Mas, tendo em mente, hoje, não foi sempre assim. Ninguém vem pronto, ninguém chega pronto. Hoje, a gente tem essa consciência de que é uma empresa, de que é o nosso negócio. E é o que a gente tem ensinado para as pessoas para encurtar esse caminho, melhorar o processo, né? Porque não precisa você começar como cliente, passar um ano, depois ser compartilhador e passar 2 anos. Não precisa. Você pode já decidir e começar o ano como consultor e trilhar um plano de carreira. E tem mentores, tem líderes que vão te ajudar, certo? Que vão te ensinar tudo, como você usar os olhos, como você ensinar os seus clientes, como você crescer, como você se desenvolver. Aqui nós vamos caminhar junto com vocês. É ou não é? Essa equipe tem ou não tem sistema de treinamento? Eu acho que o que não falta para a gente é treinamento. O que não falta para essa equipe é o ensino. O que está faltando, talvez, para alguns ou para muitos, é colocar o ensino em prática. E se a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente está planejando agora, nesses primeiros dias, eu tenho certeza que as ações planejadas vão tornar o resultado inevitável. Então, e o Berão falou pra gente lá no palco do Leadership, que de um jeito ou de outro, nós vamos colher resultados. Bons ou ruins. Não existe neutro. Ou a gente colhe fruto bom, ou a gente colhe fruto ruim das nossas ações. Então a gente vai escolher que ações, quais atitudes nós vamos tomar durante um ano e nós vamos perseverar tendo atitudes planejadas positivas para que o nosso resultado seja inevitável no final do ano. Estão comigo? Estão comigo? Não? Só 2? Não acordaram ainda? Estão com medo de dizer sim? Então, gente, esse foi o start desse ano. Eu espero que vocês tenham pego alguma informação que vai ajudar vocês durante o planejamento de vocês, durante as ações. E a gente está aqui, né, à disposição para ajudá-los. Bela chegou ali. Vem para cá, vai falar alguma coisa. E semana que vem, Bela vai estar aqui no comando, né, desse treinamento, falando aí sobre plano de ação na prática, que vai transformar nossos resultados. Então, é simples, mas não é fácil, porque a gente precisa vencer a nós mesmos todos os dias. Todos os dias a gente precisa vencer o medo, vencer a preguiça, vencer as nossas crenças limitantes. Então, todos os dias a gente vai ter que se superar. Mas se você se dispuser a melhorar 1% todos os dias, no final do ano você vai estar mais de 300% melhor do que você iniciou. 1% por dia. Melhore a sua apresentação 1% a cada dia. No final do ano você vai ter uma apresentação 300% melhor. Melhore a sua narrativa, melhore a sua mentalidade, melhore a sua visão 1% por dia. E vocês vão ser outras pessoas no final do ano. Tá bom, gente? Então era isso. Alguma dúvida? Estou aqui à disposição para tirar. Pessoal do online, tiver alguma dúvida, Ana, dá uma olhadinha aí se tem alguma pergunta. Aqui, alguma pergunta, gente? Deixa eu passar para cá.
Como é que você avalia a influência das redes sociais para a divulgação do negócio? Em relação ao negócio, eu acho ótimo. Mas eu não sou muito do online. Eu falo pouco das minhas redes sociais, eu posto pouco. Na verdade, eu não sei postar, não consigo acompanhar aquele negócio de métricas, qual é o melhor horário. Aí hoje tem uma amiga minha que me ajuda nessa parte para poder melhorar um pouco minhas redes sociais. Mas assim, eu acho ótimo. Quem sabe fazer é positivo, porém o negócio ali não é feito só de redes sociais. O nosso trabalho real, oficial, ele é muito mais no offline do que no online. Ali no online, se ela tiver um posicionamento diferente, ela pode apresentar, mas eu acho que é muito sobre assim, você se posicionar, né? Você mostrar o seu trabalho, como você conduz, a visão que você tem. Eu digo que você vai compartilhar dessa forma, mas não é o essencial, porque tem gente que trava por não saber fazer. Então, eu digo para as pessoas, eu não sou 100% do online. Eu acho que é necessário? É necessário, porque hoje ninguém mais te pede um cartão de visita. Ninguém te pede mais o seu telefone. As pessoas querem o seu contato, elas te pedem o quê? Instagram. Então, o nosso Instagram é a vitrine. É aquilo que você quer mostrar para as pessoas do seu posicionamento. Entendeu? Mas não se prendam a isso. Eu não sei mexer. Não tem problema. Tem gente que foi até Gold, até Goldline, sem postar a cara no Instagram. Tem grandes líderes no Brasil que ninguém conhece. Agora, tem outros que são fortíssimos nas redes sociais. Certo? Mas, eu acho ótimo, de verdade. Uma das minhas metas esse ano é melhorar meu posicionamento nas redes sociais. Falar mais, interagir mais,